boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Hoje é um dia muito especial para mim e para minha esposa Kátia. Estamos comemorando hoje 14 anos de feliz união. Eu quero nessas orações consagrar o nosso casamento ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, pedir que ela abençoe a nossa família, que abençoe você também que está ouvindo aí esse programa maravilhoso e já preparando para nossas orações de hoje. E a reflexão que eu quero trazer para você está no Evangelho de São João, no capítulo 11. Nós vamos refletir um pouco sobre a passagem em que Jesus ressuscita Lázaro. Começando aqui no versículo 1. Ora, havia um doente Lázaro de Betânia, do povoado de Marta e de Maria, sua irmã. Maria é aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou seus pés com os cabelos. Lázaro, seu irmão, é quem estava doente. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, disse Jesus: Esta doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus tinha muito amor a Marta, sua irmã Maria e a Lázaro. Depois que ele soube que este estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos para o versículo 17 agora. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu: Teu irmão ressuscitará. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Versículo 34. Ele perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. Jesus teve lágrimas. Os judeus então disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Jesus chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Jesus respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés amarrados, com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: Desamarrai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos e queridas, no primeiro momento dessa reflexão de hoje, Jesus Cristo, nosso Senhor, tranquiliza os seus apóstolos com relação a Lázaro, mesmo sabendo da notícia da doença de Lázaro. Jesus tranquiliza os seus discípulos e diz que essa doença não vai levar à morte. Jesus está falando aqui da morte espiritual, que é a morte aonde eu e você não podemos chegar de forma alguma, que é a morte que nos afasta de Deus, que nos leva para o inferno, né? Que nos leva à morte eterna, à morte espiritual. Jesus não quer isso para nós. E ele sabe que não vai acontecer na vida de Lázaro, porque Lázaro crê nele
e ele vai ressuscitar Lázaro. Ressuscitar no sentido de fazer Lázaro voltar à vida. Lázaro vai voltar à vida novamente. Jesus sabe disso. E Jesus tranquiliza os seus discípulos. Mesmo diante da possibilidade que os discípulos estão com medo. Senhor, tu vais de novo para Jerusalém? Já quiseram te apedrejar lá. Já estão te ameaçando de morte. O Senhor vai voltar para lá de novo? Jesus tranquiliza os seus discípulos novamente. Meus queridos e queridas, eu e você, como diz o Papa Francisco, precisamos ter Jesus no nosso barquinho. Tendo Jesus no nosso barquinho, a gente vive uma vida um pouco mais tranquila, um pouco melhor, mesmo diante das tempestades que possam surgir, não é verdade? Um segundo momento aqui da nossa reflexão, Jesus se comove com a cena. Jesus chora na, naquele, digamos assim, naquele velório ali de Lázaro. O menor versículo da Bíblia, aqui na minha Bíblia CNBB, vai dizer Jesus teve lágrimas, ou então Jesus derramou lágrimas. Numa outra versão da Bíblia nós encontramos e Jesus chorou. Qual é a nossa atitude diante do luto, diante da dor das pessoas, mesmo que não sejamos nós, mas que seja uma pessoa próxima, uma pessoa querida? A nossa atitude, eu penso que a partir do exemplo de Jesus, nós também devemos ter um certo respeito, ter um certo carinho, agir com caridade, agir com solidariedade diante do sofrimento das pessoas, mesmo sabendo que aquela pessoa ela vai ressuscitar, ela já está com Deus, porque ela se foi por um outro momento, né, outro lado do caminho, ela está lá com Jesus. Mesmo sabendo de tudo isso, nós também, por uma atitude de amor, né, vede como ele o amava. Jesus demonstra o seu amor por Lázaro com suas lágrimas, né, literalmente chorando a morte dele. E aí nós temos a grande profissão, esse momento de luta, esse momento de dor, nós temos a grande profissão de fé de Marta. Marta é uma mulher, na minha opinião, uma mulher de atitude, uma mulher que está sempre à frente, né? Sempre movendo as coisas, fazendo as coisas acontecerem. E ela chega para Jesus e ela toma essa atitude de conversar com Jesus, né? Senhor, se tu estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que o que o Senhor pedir para Deus, ele vai te conceder. Marta manifesta uma grande fé no Senhor Jesus. E depois que o Senhor Jesus fala para ela que ele é a ressurreição e a vida, o que ela fala? É um exemplo para mim e para você. Ela fala, eu creio. Eu e você temos que falar isso também. Eu creio que o Senhor é o Cristo. Como São Pedro falou, né? Acho que foi um dos primeiros que professou a fé. São Pedro fala naquela outra ocasião. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por fim a gente tem a glória de Deus, a manifestação que Jesus fala, né? Da glória do Senhor, da glória dele. Quando ele diz, Lázaro, vem para fora. Talvez Jesus quer falar para mim e para você hoje, Renato, vem para fora. Vem para fora, como assim vem para fora? Sai dessa atitude que você está hoje e vem para mim. Volte-se para mim. Quando Lázaro sai do túmulo, ele sai do túmulo e caminha na direção de quem? Ele caminha na direção de Jesus. Ele vai até Jesus. O Senhor nos convida, eu e você hoje, para caminhar na direção dele. Só que para isso, a gente tem que tirar a pedra. Lembra daquela fala de Jesus? Tirai a pedra. Antes de chamar Lázaro para fora, ele pede, tirai a pedra. Qual pedra? Eu e você sabemos qual é a pedra. Talvez a pedra do orgulho, a pedra do pecado, que a gente precisa renunciar. Qual é a pedra que eu e você precisamos tirar hoje, para que Jesus possa nos chamar? Então, que essa palavra possa nos trazer vida, possa nos trazer Jesus e possa nos trazer a paz. Que você tenha paz no dia de hoje. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Amém.